Bom, pessoal, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou a Mônica Mello. Desde já quero agradecer a você por ter chegado aqui. Espero que você fique conosco até o final deste vídeo. Vamos estar falando a respeito de escândalos. Devo ou não devo continuar seguindo e obedecendo a Cristo diante de tantos escândalos? Você sabia que existem muitos cristãos, muitas pessoas que decidiram a sua vida em servir a Jesus, mas sentem-se às vezes envergonhados por causa de atitude de outras pessoas? Será que eu devo continuar fazendo a obra de Deus? O que eu devo fazer diante dos escândalos e das acusações? Porque muitas das vezes somos comparados a esses escândalos. Mas será que os discípulos do passado, ao se depararem com o exemplo de Judas, eles pararam a sua caminhada por causa do mau exemplo que ele deu? Vale a pena continuar. Fique conosco até o fim. E antes que você esqueça, por favor, nos ajude. Se inscreva nesse canal, deixe seu like, nos ajude a continuar anunciando a palavra de Deus através dessa plataforma. Bom, pessoal, é maravilhoso pregar a palavra de Deus, anunciar o seu amor e manifestar isso através do nosso proceder, do nosso comportamento. É muito bom quando alguém olha para nós e fala: fulano de tal é crente, fulano de tal é um servo de Deus. Até mesmo pessoas que não servem a Jesus, mas dão testemunho da pessoa de Cristo através da sua vida. Isso é muito lindo. Mas, infelizmente, algumas pessoas não têm recebido este amor, esta presença, esta palavra, por causa do mau testemunho, do mau exemplo e dos escândalos que temos visto nos dias de hoje. Mas eu quero aqui relembrar algumas situações na Bíblia que provam que a palavra de Deus, o Evangelho, não parou de crescer. As pessoas que tiveram um bom testemunho não deixou de representar isso por causa desses maus exemplos. Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente se depara com exemplos como o de Amnon, filho do rei Davi, que cometeu um incesto, um estupro, assediou a sua irmã e cometeu relações sexuais com ela dentro do palácio e depois a rejeitou. A gente, quando vê o exemplo dele, a gente lembra qual foi a consequência que causou na vida dele próprio essa situação, o qual causou revolta no coração do seu irmão Absalão. E ali, por 2 anos, ele premeditou tirar a vida do seu irmão, o qual organizou uma festa, convidou todos os seus irmãos e amigos, deu bastante bebida para Amnon. E quando ele já estava bem alegre da bebida que ele estava tomando, Absalão deu ordem aos seus servos para que tirasse a vida do seu irmão Amnon. A gente observa também, irmãos, a situação do rei Belsassar. Por permissão de Deus, o povo israelita tinha sido levado cativo, alguns à Babilônia, e também foi levado os vasos da casa do Senhor, alguns utensílios da casa de Deus. E o rei Belsassar fez uma festa, um banquete, convidou 1000 pessoas, mais ou menos, bebeu na frente dessas pessoas e utilizou os utensílios da casa de Deus para beber a sua bebida e se embriagou. E de repente veio uma mão e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ali ele convidou a Daniel, porque sabia, conhecia que havia o Espírito de Deus, um espírito de excelência, um jovem que não se corrompeu naquele sistema, que estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Um jovem obediente e que respeitava as leis da Babilônia, porém, acima de tudo, ele andava no caminho do Senhor. Através da vida de Daniel, Deus revelou para o rei Belsassar o que significava aquela escrita. Pesado foste na balança, cortado foste e foi passado o teu reino. E a palavra do Senhor diz que naquela mesma noite o rei Belsassar morreu. Para que maior exemplo
de escândalo que o próprio Judas Iscariotes, que andou com Jesus, conheceu face a face. O próprio Jesus o denunciou dizendo: não vos escolhi a vós em número de 12, mas um de vós é um diabo. E o versículo seguinte diz: ele estava dizendo de Judas Iscariote, o qual haveria de entregá-lo e que haveria de trair. O que foi que aconteceu? Qual foi o fim que levou de Judas Iscariotes? Com essa escolha, com essa posição, com esse comportamento, com essa atitude. Ele se suicidou, as suas entranhas foram expostas, e por ter sido próximo à Páscoa, ele não teve direito nem de um enterro digno, de ser recolhido, porque se as pessoas fossem recolher o seu corpo morto naquela situação, as pessoas seriam consideradas impuras. Mas qual foi o resultado dos que resolveram seguir em obediência? Qual foi o fim dos outros 11? Através da vida deles, do testemunho deles, da aflição, do sofrimento, a palavra de Deus continuou sendo anunciada, continuou crescendo, vidas continuaram sendo alcançadas, transformadas, pessoas continuavam sendo libertas. Jesus, através daqueles que perseveraram em obediência, em humildade, os discípulos não pararam a sua caminhada, não deixaram de continuar olhando para Jesus. O exemplo dele, a presença dele, a palavra não perdeu o crédito por causa do exemplo de um discípulo que se contaminou, que se corrompeu, que caiu, que escolheu a perdição e que, infelizmente, sofreu uma consequência tenebrosa, pesarosa. Eu acredito que não é esse o exemplo que eu quero servir e seguir. O objetivo da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, não é expor os maus exemplos, e sim anunciar a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele falou que há alguns que pregam por inveja, que pregam por porfiar, por contender, outros que pregam para querer se aparecer, para querer ser melhor do que o outro. Aí ele fala no outro versículo: mas o que se importa? Importa é que Cristo seja anunciado e que isso gere salvação na vida de muitas pessoas e que eu seja o primeiro a ser alcançado. Qual é a intenção no coração daquela pessoa ao adentrar no ministério? Ao querer ser um pregador, ao querer ser um adorador que vai levar a palavra de Deus através da música, através da canção. Qual é a intenção do coração dessa pessoa? Deus sabe. E Ele sabe qual será a consequência, qual será o resultado, qual será o fim. Jesus disse na sua palavra: ai do mundo por causa do escândalo. Porque é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele homem por onde o escândalo vem. Ele sabia e sabe de todas essas coisas que acontecem. Para onde é que eu estou olhando? Para quem? A quem eu estou servindo? A quem eu estou seguindo? A quem eu quero obedecer? E o mais interessante é que os outros 11 continuaram. E as demais pessoas que receberam, que creram nele, por causa do seu testemunho, por causa dos milagres que eles viram, dos sinais que eles viram, por causa de qualquer outra situação que levaram essas pessoas a crerem que Jesus Cristo era o Messias, era o Salvador do mundo, as outras pessoas continuaram servindo a Jesus. Ninguém seguiu o exemplo de Jesus, ou outras pessoas não deixaram de seguir por causa de Judas. A gente não vê na Bíblia pessoas citando o exemplo dele. Não, eu não vou seguir a ele não, porque Judas estava com ele e fez o que fez. Então, se Judas fez o que fez, então, peraí, que tipo de pessoa que eu sou? Que tipo de exemplo eu quero colher para a minha vida? Por isso eu tenho que permanecer ouvindo, conhecendo, buscando a Jesus, meditando na sua palavra, porque é esta palavra que vai me
dizer o caminho para a vida eterna. Os ensinamentos que ele nos deixou, que ele nos ensinou. E a presença, a manifestação dele na nossa vida, como ele trata conosco, é para isso que nós temos que olhar e seguir. Porque muitos revelam com o tempo quem verdadeiramente eles são, quem elas são. Muitas pessoas mostram pelas suas obras. Porque ele disse assim, pelo fruto se conhece a árvore. Por isso, aquilo que está no coração da pessoa, um dia vai ser manifestado através da palavra ou do seu comportamento. A menos que haja uma transformação, um arrependimento, como foi o exemplo do apóstolo Pedro. Um homem que sempre foi corrigido, ensinado, sempre muitos conhecia ele como um homem muito afoito, muito sanguíneo, muito precipitado nas suas palavras, mas ele se arrependeu verdadeiramente, com muito choro, e mudou o seu comportamento e foi até o fim. Então não vale a pena olharmos para esses maus exemplos, não vale a pena deixarmos de seguir a Jesus, o caminho, a verdade e a vida, por causa de pessoas que têm escolhido o caminho da perdição, caído em escândalo e que com certeza não vai ficar impune. Como todos os exemplos da Bíblia de pessoas que caíram em escândalo, eles sofreram as consequências muito trágicas, muito tristes. Muitos que estão hoje nos altares em evidência por causa de fama, ou seja, qual for a razão, a consequência virá pelo seu escândalo. Ai daquele por onde vier o escândalo. Continue buscando a Jesus, vale a pena conhecê-lo, vale a pena ter intimidade com ele e estar mais perto do Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus.